Olha, o escritório de advocacia na Vila Santos Dumont, em Franca, foi invadido por um criminoso durante o final de semana. Lá, as câmeras também flagraram o crime. Balança. Esse escritório de advocacia, que fica na Vila Santos Dumont, na região da estação, foi alvo de um criminoso que invadiu o local por volta das 9 horas de ontem. E a ação foi muito ousada. Inclusive, câmeras de segurança flagraram, então, a ousadia deste ladrão. A gente vai acompanhar, então, pelas imagens. Olha só, ele consegue pular o muro depois de acessar o estacionamento que fica ao lado do escritório. Assim que ele invade o escritório pelos fundos, ele dá uma olhada em um dos portões. Em seguida, ele vai para a área externa, onde fica uma cozinha, onde tem uma churrasqueira, e lá dentro ele permanece por alguns minutos, vasculha alguns móveis e consegue pegar um objeto. Na sequência, ele sai então dessa área externa e vai em direção ao portão. Ele escala, consegue pular, e aí ele chega no corredor que dá acesso, então, ao estabelecimento comercial. A gente pode ver, então, pela atitude dele, que ele dá uma olhada nas janelas, só que as duas janelas são gradeadas. Então, o que ele faz? Ele volta, vai até a porta que dá acesso à cozinha. E aí ele começa a forçar, então, a estrutura. Ele força por várias vezes. Ele força, então, com os pés. Não contente por não conseguir arrombar, então, a porta, ele chega a sentar no chão e começa a forçar ainda mais. Após algumas tentativas, ele acaba desistindo. Por quê? Porque o alarme já havia disparado. Então, ele pula o portão novamente e, quando sai, ele se depara, então, com a polícia militar, que já estava aguardando esse suspeito do lado de fora do estabelecimento. Para ele foi uma surpresa, porque, segundo testemunhas, ele havia saído da cadeia recentemente. E agora a gente vai mostrar aqui no interior do escritório os estragos, as marcas da destruição que ele deixou aqui, principalmente na cozinha. Olha a situação da porta, completamente destruída, vários estilhaços espalhados aqui pela cozinha. A porta ficou toda amassada porque ele forçou por várias vezes. Não só esse estrago, mas logo aqui nos fundos a gente também vai ver, então, a ousadia que ele deixou para trás. Olha só o estado em que ficou esse primeiro portão que ele conseguiu aí entortar, olha só, alguns ferros aqui para poder invadir o corredor. Logo no chão a gente vê caixas de ferramentas e também alguns equipamentos que ele conseguiu destruir, provavelmente equipamentos de segurança do escritório. Na área externa, a gente vê aqui no muro também outra caixa de ferramenta que ele tinha também vasculhado em busca de algum objeto para poder facilitar ainda mais a ação. Ele também revirou os armários aqui dessa área externa em busca também de objetos para poder furtar. Eu vou conversar agora com o Adriano, ele que é um dos proprietários do escritório. Ele está indignado. Por quê? Porque essa é a segunda vez em menos de um ano que o escritório é alvo de bandidos. Aqui, como bem dito, segunda vez em menos de um ano. Nos últimos 5 anos, pelo menos, fomos vítimas de assalto 5 vezes. Não só nós aqui, os vizinhos também reclamam disso. Acredito eu que falta patrulhamento também. E a questão da impunidade é grande. Esse meliante, no caso, fez só 3 dias que ele estava solto. E aí fica aquela sensação. Qual a impunidade? Qual o medo que esse cara tem da justiça? Nenhum. Zero. Então algo tem que ser feito. Não tem muito o que fazer. Sempre ter um seguro patrimonial para, pelo menos, o dano material ser ressarcido. E investir em sistemas de segurança também. O alarme a gente tem que consertar o que já foi danificado por ele e reforçar as trancas. Não tem muito o que fazer, né?
O suspeito, então, foi levado para a Central de Polícia Judiciária, vai ficar, então, à disposição da Justiça. O Adriano e o seu sócio vão reforçar, então, ainda mais a segurança do escritório, porque quem trabalha nessa região já não sabe mais o que fazer com tantos ataques que têm acontecido no comércio e também em outros estabelecimentos comerciais. Agora eles vão calcular, então, os estragos deixados por este marginal. E agora eles também torcem para que o escritório não seja alvo novamente de furtos. Por isso, eles esperam que aqui na região o patrulhamento da Polícia Militar seja então intensificado. Nessa ação, os PMs agiram com muita rapidez, conseguiram então prender este homem em flagrante. E agora eles torcem para que essa situação não aconteça novamente. Márcia Maria, para o Balanço Geral. E é muito ladrão, né? Para tudo quanto é lado. E por mais que coloque ali grade, que coloque alarme, que coloque câmeras, mesmo assim, os criminosos são tão mansos que eles acabam invadindo o local, né? Mas tudo isso, depois a polícia acaba pegando, né? Acaba prendendo, porque consegue, através dessas imagens, identificar os bandidos. Tá aqui, né? Ele pula lá, revirou, como a Márcia contou, mas pouco tempo depois a casa caiu. O detalhe não é ser preso. O detalhe é ficar preso, né? Infelizmente, hoje, a polícia até pega, mas vai passar pela audiência de custódia e daqui a pouco está na rua de novo. A justiça solta. Se não tem punição, não é medo, é respeito, tá? Se não tem punição, não tem respeito pelas leis, né? E aí vive essa vida de bandido profissional.